Fala galera, depois do vexame histórico do Cruzeiro na Sul-Americana, você acredita que o Dudu, que não tá jogando nada, ainda questionou a escalação do técnico Leonardo Jardim? Mas eu não sei por que optou por ter tirado do time. Você contrata o cara que tá em baixa como se ele estivesse em alta. O cara tava em baixa e você contrata o cara ganhando mais do que ele ganhava antes. Só faltava essa. Jogadores que ganham um salário astronômico, não rende em campo e ainda questiona o trabalho do treinador. Na verdade, pode até ser uma resposta ao que o Leonardo Jardim falou. Então, assim, aí você vê que algumas escolhas dele, sem o Dudu, sem o Gabigol. Mas olha o papelão. Eu acho que tem jogador que não sabe a hora de parar. De verdade. Meus amigos, só faltava essa, pra piorar a situação crítica do Cruzeiro. Confira aí, ó. Pra mim, eu não me sinto bem, né? É titular praticamente a vida toda e depois a gente começa a ser reserva, né? E a gente tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, eu tava vindo numa sequência boa, né? Não sei por que o treinador optou, a gente respeita, mas eu não sei por que optou por ter tirado do time. A gente respeita a opinião, é trabalhar, continuar trabalhando, treinando para a gente poder fazer o melhor, para a gente voltar à posição e se não tiver que voltar também, torcer para os nossos jogadores que entraram desde o início poder fazer bons jogos. Os resultados vieram, né? Vamos colocar um resultado positivo, o empate no Morumbis com o São Paulo, sem Dudu e Gabigol. E aí como é que você vai gerir esse elenco com esses dois caras que foram grandes contratações no banco, né? É complicado. Então, o Cruzeiro, ele tem um problema de estrutura e de estruturação de time, né, de clube, que é muito mais importante nesse momento e que não se vê quando o time está jogando em campo. Você vê um time totalmente bagunçado, totalmente desestruturado e que não consegue os resultados. E assim, se você vê o que o Dudu falou, na verdade pode até ser uma resposta ao que o Leonardo Jardim falou logo depois da chegada dele. Ele falou assim, não quer dizer nada você ter grandes contratações se você não tem um grande time, né? Então, assim, aí você vê que algumas escolhas dele, sem o Dudu, sem o Gabigol. Então, assim, é algo que a gestão do Cruzeiro, a SAF Cruzeiro, vai ter que olhar e gerir com muito cuidado, para não virar uma bagunça, para não virar um chumbo trocado. O Leonardo Jardim é um cara de muita personalidade, é um técnico que impõe as suas ideias e pronto. Ele chegou com essa missão de botar as ideias de carta branca, não teve nenhuma coisa, você tem que colocar esse, tem que colocar aquele, não teve. E o Leonardo Jardim é um cara que, assim, eu já ouvi, ele é um cara que, tipo, não tá nem aí, chega e fala. Quando tem que falar alguma coisa, ele vai lá e fala. Então, isso pode ser também perigoso no sentido, assim, de alguns jogadores não gostarem. E aí começar a ter esse tipo de resposta, esse tipo de declaração. E aí deixa o ambiente um pouquinho mais conturbado. O Cruzeiro, eu falo bastante isso, até repetitivo algumas vezes, mas eu acho que o Cruzeiro é o maior exemplo do que eu falo aqui, de que pagam coisas absurdas por um elenco que não vale o que pagam. Acho que o Cruzeiro é o exemplo clássico disso. Se for colocar no futebol brasileiro, o maior exemplo de um time que tem um valor superestimado é esse time do Cruzeiro. Jogadores que tiveram uma história, mas estavam em baixa. Aí quando o cara está em baixa, teoricamente você contrata abaixo do que o cara estava recebendo no outro clube. Você chama o cara, eu confio em você, você estava mal ali, mas eu acredito que pode dar certo. Vamos um confiar no outro aqui. Você acredita no nosso projeto, eu acredito em você. Você vai vir, claro, num contrato mais curto, salário um pouco mais baixo. Se você render, a gente conversa de novo e aí a gente faz um contrato longo e um salário mais alto, beleza? Vamos apostar no outro aqui? Ok. Mas não, você contrata o cara que está em baixa como se ele estivesse em alta.
É muito maluco isso. O cara tava em baixa e você contrata o cara ganhando mais do que ele ganhava antes. Com uma valorização, com, assim, uma pompa, como se o cara tivesse no melhor momento da carreira dele. E nenhum deles estava no melhor momento da sua carreira. Então, assim, é uma coisa muito louca, uma coisa que não faz sentido como negócio, mas eu acho que até o dono do Cruzeiro já percebeu isso pelas últimas declarações que ele deu. Ele é um empresário bem-sucedido, mas ele tá entrando agora no futebol como gestor. Ele já participava como patrocinador, enfim. Mas agora ele é o dono do negócio. E aí ele tá entendendo algumas coisas aqui no futebol, porque ele contratou vários jogadores em baixa como se estivessem em alta. E aí vira essa loucura. Eu largaria a Sul-Americana, deixa isso pra lá, já foi, e tentaria fazer um bom brasileiro, que até agora na pontuação do brasileiro ela não é ruim do Cruzeiro. Ele tem 7 pontos em 5 rodadas. As 2 que jogou em casa ganhou, fora jogou 3, conseguiu um pontinho aqui no Morumbi com São Paulo e perdeu 2. Então eu focaria no brasileiro. O time que jogou ontem no Chile é o time que hoje é mais para reserva, que o time que jogou ontem tinha Dudu, Gabigol, hoje eles são reservas. E o time no brasileiro, sem eles, estava jogando melhor. O Cruzeiro fez um jogo muito bom com o Bahia. Com o Dudu e o Gabigol dificilmente conseguiria fazer isso. Pelas características deles, pelo momento que eles vivem. E nesse momento, Dudu e Gabigol são reservas mesmo. E o Cássio pode correr risco. Mas tem essa questão de não ter nenhum goleiro que tenha jogado muitos jogos como profissional no Cruzeiro até agora. E volto a dizer, todos nós temos que... O Cruzeiro tem que jogar a outro nível. Eu pessoalmente não estou cansado, que eu estou aqui há 3 meses no Brasil. Mas com certeza que não estou satisfeito, porque acreditava que mesmo com estes jogadores a gente ia ter outra produtividade. Agora deixa aí seu comentário abaixo do vídeo. Você acha que o Dudu merece ser titular do Cruzeiro? Na minha opinião, não tá jogando nada. E para provar isso, é só olhar as atuações do time. Eliminado do Campeonato Mineiro, praticamente fora da Sul-Americana, e vai ter que suar para não ficar na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Meus amigos, que situação, hein? Deixa seu like, se inscreva no canal. Valeu, tamo junto e até a próxima. Mas eu não sei por que optou por ter tirado do time. Eu acho que tem jogador que não sabe a hora de parar. De verdade.